Você já deve ter assistido o filme 300, A Ascensão do Império. É um filme muito bom, consideramos. É uma continuação direta do filme 300, dirigido por Zack Snyder, e que foi baseada na obra 300 de Frank Miller. E uma das personagens principais, interpretada pela atriz Eva Green, é Artemisa. Ela é a antagonista e a verdadeira força estratégica por trás da invasão persa à Grécia. E nesse filme, Artemisa não é persa de nascimento, mas sim grega. Sua família foi assassinada por hoplitas gregos quando ela era criança e ela mesma sofreu abusos brutais e foi deixada para morrer. Ela foi encontrada e resgatada por persas que a treinaram para se tornar uma guerreira e comandante implacável. Esse passado traumático alimenta seu ódio profundo pela Grécia, motivando todo o seu desejo de vingança. Ela se tornou a conselheira de maior confiança do rei Dario I. Após a morte de Dario, morto por uma flecha de Temístocles, Artemisa manipula o filho dele, Xerxes, para que ele se torne o deus-rei. Artemisa assume o comando da marinha persa. Ela é retratada como uma estrategista brilhante, feroz e sem piedade que prefere a ação direta à diplomacia. No filme, ela desenvolve uma fascinação distorcida por Temístocles, o general grego, tentando inclusive recrutá-lo para o seu lado após reconhecer sua habilidade em combate. A história de Artemisa culmina na Batalha de Salamina. Diferente de Xerxes, que observa as batalhas de longe, ela luta na linha de frente. O filme termina com um confronto final entre ela e Temístocles. Apesar de sua ferocidade, ela é morta durante o combate, simbolizando a queda da liderança naval persa e a união das cidades-estados gregas lideradas pela rainha Gorgo de Esparta. Agora a pergunta de milhões: esse filme é historicamente verdadeiro? Artemisa foi uma personagem real? A resposta mais direta é sim. Artemisa foi uma pessoa real. Entretanto, como a maioria dos filmes de Hollywood, há uma romantização de quem realmente foi Artemisa. E neste vídeo, olhando por uma perspectiva histórica, descobriremos quem foi Artemisa I de Cária. Artemisa foi uma figura importante para a história da Grécia. Ela é citada por vários autores diretas e indiretamente, tais como Plutarco, Polieno, Pausanias, Fócio e a sua principal fonte, Heródoto, que é amplamente conhecido como o pai da história. Sua obra monumental intitulada Histórias é o primeiro grande relato em prosa da literatura ocidental que busca investigar as causas de eventos passados de forma sistemática. A obra é tradicionalmente dividida em 9 livros, cada um batizado com o nome de uma das musas gregas, e trata da ascensão do Império Persa, as conquistas de Ciro o Grande e a descrição sobre o Egito e a Sítia. E focam especificamente nas batalhas épicas como Maratona, Termópilas, Salamina e Plateia. E Heródoto dá um destaque especial a Artemisa principalmente por 2 motivos. Ela era sua conterrânea e ela desafiava todos os estereótipos de gênero da época com sua inteligência e coragem militar. Heródoto nasceu em Licarnasso, a mesma cidade que Artemisa governava como rainha. É natural que um historiador dedique mais espaços e detalhes a figuras de sua própria terra, utilizando fontes locais e tradições orais que ele conhecia profundamente. Entretanto, apesar de ser a fonte mais próxima e confiável, deve-se tomar um certo cuidado, pois Heródoto usa Artemisa para construir uma narrativa de ironia. Enquanto os grandes generais persas cometiam erros estratégicos, uma mulher que os gregos e persas geralmente viam como menos apta para a guerra, era a mente mais brilhante no campo de batalha. Plutarco, no século I, cerca de 500 anos depois de Heródoto, observa esses escritos de uma maneira crítica. Na sua obra sobre a malícia de Heródoto, Plutarco acusa Heródoto de inventar ou exagerar histórias para favorecer certas figuras,
ou difamar outras. Como um erudito que viajava e tinha acesso a grandes bibliotecas, Plutarco coletava anedotas que circulavam no mundo grego e romano. Um exemplo disso é o detalhe que ele fornece de Artemisa na vida de Temístocles. Ele afirma que Artemisa foi quem reconheceu e recuperou o corpo de Arimenes, almirante persa e irmão de Xerxes, após a Batalha de Salamina. Esse detalhe específico não está em Heródoto, o que indica que Plutarco teve acesso a relatos de outros historiadores da época, hoje perdidos, ou, mais possível, a tradições orais que persistiram por séculos. Outra figura importante que tem uma extensa obra que descreve a Grécia Antiga a partir de suas observações é Pausânia, que menciona que havia uma estátua de mármore de Artemisa no mercado de Esparta, situada no pórtico persa, uma galeria construída com os espólios da guerra. Isso mostra que, mesmo sendo uma inimiga, ela era respeitada pela sua coragem pelos próprios gregos. Há outros historiadores e não historiadores que relatam a Artemisa, mas usaremos Heródoto como sua principal fonte. Mas aí você me pergunta, como é que tu vai usar o Heródoto como principal fonte se você mesmo disse que Heródoto não é uma fonte confiável porque coloca suas ideologias acima de tudo? Meu querido, eu vou ensinar uma coisa que você precisa aprender. Eu e você todos temos crenças, ideologias, religiões e pensamentos políticos. Os historiadores também têm. Mas um historiador sério procura ver as diferentes fontes e as suas diferentes perspectivas, coisa que já estamos fazendo aqui. E apesar dos pesares, Heródoto ainda é a fonte mais confiável para saber como foi a vida da Artemisa, por justamente ter nascido e morado na cidade onde ela governava e ter existido quase na época que o confronto acontecia. Dito isso, então vamos seguir em frente. Segundo Heródoto, a Artemisa era filha de Ligdames e governava as cidades de Helicarnasso, Cós, Níceros e Caridina. Embora fosse de origem grega por parte de pai e cretense por parte de mãe, ela era vassala do Império Persa. O Império Persa era muito extenso, dividido em várias províncias chamadas sátrapas. Eu não vou me adentrar muito aqui porque eu já fiz um vídeo falando da Batalha das Termópilas e lá eu falei um pouco dessa divisão do Império Persa e como se organizava os gregos na época deste conflito. Mas resumindo a história, após fracassadas campanhas feitas por Dario I, pai de Xerxes, não terem êxito, Xerxes resolve avançar com todo o contingente militar persa contra as cidades-estados gregas. E para isso ele resolve utilizar todas as forças militares de suas províncias, incluindo a província de Artemísia. Artemisa fornece 5 navios à frota de Xerxes na invasão da Grécia. Heródoto afirma que, depois da frota de Sidom, os navios de Artemisa eram os mais reputados de toda a armada. Xerxes tinha centenas de comandantes, mas Heródoto destaca que ele dava uma atenção especial a Artemisa. A relação entre ela e Xerxes era baseada em um respeito intelectual profundo, algo raríssimo na corte persa, onde o rei era visto como um deus e seus súditos como escravos. Ela participa de 2 batalhas importantes neste conflito. A Batalha de Artemisa, que leva esse nome por causa da deusa Artemis, da Grécia, e a batalha que ficou mais conhecida como a Batalha de Salamina. A Batalha de Artemisa acontece paralelamente à Batalha das Termópilas. Em Artemisa, a rainha teve uma participação importantíssima. Embora Heródoto não detalhe uma manobra específica dela no porto, como fez em Salamina, ele deixa claro que ela participou ativamente dos 3 dias de combate intenso. Foi ali que ela provou para os generais persas que uma mulher podia comandar a tática de albarroamento e manobra tão bem quanto um homem. Foi justamente a performance dela no Artemisa que deu a ela o crédito necessário para que Xerxes a ouvisse com tanta atenção antes de Salamina. Já em Salamina, Artemisa se apresenta como a única voz de prudência no conselho de guerra de Xerxes. Enquanto todos os outros generais incentivavam o rei a travar uma batalha naval em Salamina, Artemisa o aconselhou a evitar o combate direto, dizendo: poupe seus navios e não trave uma batalha naval.
os gregos são tão superiores aos seus homens no mar quanto aos homens são superiores às mulheres. Ela sugeriu que Xerxes apenas mantivesse a frota perto da costa ou avançasse em direção ao Peloponeso, prevendo que os gregos se dispensariam por falta de suprimentos. Xerxes ficou encantado com sua inteligência, mas decidiu seguir a vontade da maioria. Durante o caos na derrota persa em Salamina, Artemisa protagonizou um dos episódios mais famosos narrados por Heródoto. Sendo perseguida por uma trireme ateniense, ela se viu bloqueada por navios amigos. Para escapar, ela ordenou que seu navio abarroasse e afundasse uma embarcação aliada, dos Calíndios. O capitão ateniense, vendo afundar um navio persa, acreditou que ela havia mudado de lado ou era uma aliada grega e desistiu da perseguição. Observando de longe, o rei persa pensou que ela havia afundado o navio inimigo. Foi nesse momento que Xerxes proferiu a célebre frase: "Meus homens tornaram-se mulheres e minhas mulheres homens." Após a derrota em Salamina, Xerxes consultou Artemisa novamente sobre o que fazer: ficar na Grécia ou retirar-se. Ela o aconselhou a retornar à Pérsia e deixar o general Mardônio para trás. Se Mardônio vencesse, a glória seria de Xerxes. Se perdesse, seria apenas a perda de um escravo, e o rei estaria seguro. Xerxes, confiando plenamente em seu julgamento, enviou-a para Éfeso, com a missão de cuidar de seus filhos ilegítimos que o acompanhavam na expedição. O destino de Artemisa após a missão em Éfeso é um dos grandes mistérios da antiguidade. Heródoto, que é a nossa fonte mais confiável, encerra um relato sobre ela justamente quando ela parte para levar os filhos de Xerxes em segurança. Como Heródoto também era de Halicarnasso, o fato de ele não mencionar sua morte sugere que ela retornou para casa e continuou seu reinado em paz por muitos anos. As outras fontes históricas que temos tentam cobrir esse vazio, mas como bem falado, foram de épocas posteriores e que carregam um lugar mais de lenda do que de fato. Século depois, um erudito bizantino chamado Fócio relatou uma história muito dramática que a maioria dos historiadores modernos considera pura ficção ou confusão com outra pessoa. Segundo essa versão, Artemisa teria se apaixonado perdidamente por um jovem de Ábidos chamado Dardano. Como ele não correspondia a seu amor, ela, em um acesso de fúria, teria cegado o rapaz enquanto ele dormia. Mais tarde, atormentada pela culpa e pelo desprezo de Dardano, ela teria saltado dos rochedos de Leucas, o pulo de Leucas, para a morte. Essa história é considerada pouco provável, pois não combina com um perfil pragmático e frio que Heródoto descreve de Artemísia. Sabemos que ela teve um filho, Pisídenes, que se tornou o próximo tirano de Halicarnasso. Historiadores estimam que ela tenha morrido por volta de 460 a.C., pois é nessa época que o registro mostra seu filho assumindo o controle total do governo. Isso indica que ela provavelmente teve uma vida longa e uma morte natural, governando sua cidade como uma aliada respeitada do Império Persa até o fim. E se você me assistiu até aqui, eu peço para você se inscrever no meu canal, curte, compartilhe, comente. Esses vídeos dão muito trabalho, tanto para ser pesquisado, tanto para ser editado. Se você tiver uma sugestão de vídeo, será bem-vindo também. Essa é uma série que eu estou fazendo no meu canal, Mulheres na História. E se você não viu o primeiro vídeo, que é a história de Teodora, dá uma conferida lá, que é um vídeo muito legal. E até mais.